Bom, agora a gente vai chamar o primeiro VT para trazer você para dentro do nosso tema, para contar um pouquinho da história do nosso principal convidado de hoje. Pode rodar. Luiz Neto, ou mesmo Luiz Oblanche, é um poliglota, professor de inglês, francês e italiano. É atualmente ligado ao mundo do entretenimento, trabalhando com comunicação no exterior. Ele que foi guia turístico no Brasil, atualmente mora na Europa. A sua história de vida, obstáculos encontrados e vitórias alcançadas você confere agora no Falando Nisso. Muito bem, Luiz. Luiz, você já virou uma figura midiática aqui, né? Porque a tua história é tão incrível que toda vez que você vem ao Piauí visitar a sua família, a gente aproveita para saber como está a sua vida. Eu, particularmente, nunca tive o privilégio de contar a sua história, vou ter hoje. Você mora onde atualmente? Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite para os ouvintes que estão em casa nos assistindo. Eu atualmente moro na cidade de Amsterdã, mas faço uma visita bem frequente a Londres, na Inglaterra. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Quanta honra, maravilhoso, uma das nossas melhores. Muito obrigada. Oprah Winfrey do Piauí, maravilhosa. Parabéns. E é isso, entre esses dois países, a Holanda é um país que eu amo. Mas o primeiro país que você morou foi qual? Eu morei, na verdade, na França, né? Eu saí do Brasil já falando francês e fui morar na cidade perto de Besançon, na França, e fui lá, na verdade, a porta de entrada para a Europa. Como foi que você aprendeu francês aqui? Eu aprendi francês com fitas cassetes. Na verdade, é uma história que, quando eu conto, as pessoas ficam assim... Gente, é possível que um ser humano possa fazer isso? Eu digo, gente, é possível. Era a internet da época. Era a internet da época, justamente. Então, depois de ouvir essa história, de ver o que eu fui capaz de fazer, e eu vejo a possibilidade de muitas pessoas com a internet, que se torna muito mais fácil, muito mais acessível. Na verdade, essas fitas cassetes foi uma outra história que eu tive que tomar emprestada da vizinha. Então, a vizinha, aqui morando na Vila Operária, na cidade de Teresina, a vizinha tinha uma coleção de livros chamada English at Home. Então, eram 4 livros dessa grossura assim, e tinham 6 cassetes. Então, ela me emprestou esses livros, e na época eu era muito dificultoso e caro de fazer fotocópias, então eu pedi uma amiga minha que era diretora de uma escola que ela me passasse o resto do material que as crianças não usam, que estão ao lado em branco, naquelas testes de escola, não é? Então, foi a única maneira... que você aprendeu. Exatamente, a única maneira de escrever todos os 4 livros à mão. Então, imagina, foi um monte de papel, porque não tinha... Você cursou até que ano aqui no nosso estado? Eu terminei o 2º grau, aqui em Teresina, no nosso maravilhoso Liceu Piauiense. Passo em frente e veio muitas recordações e... boas memórias daquela época. Você foi embora por quê, Luiz? Na verdade, o fato de sair do Brasil, ela difere um pouco de todas as pessoas que eu já encontrei até hoje. Muitas pessoas foram à procura de... ganhar dinheiro para comprar isso ou comprar aquilo, mas claro que a intenção também foi ganhar dinheiro, mas o meu objetivo principal, gente, foi conhecer o desconhecido, aprender, ver outras culturas, aprender novos costumes, e também porque eu já me imaginava no meio da neve. Imagina, né? Eu sempre brinco com as pessoas, eu falo sempre a mesma história, eu acho que eu era um pinguim na vida passada, porque eu gosto demais do frio, né? Então detestava aqui, porque faz bastante calor. Nosso Piauí não é dos mais frios, não é? Estado. E aí, quando você saiu daqui, você saiu com um projeto para voltar? Você tinha dinheiro suficiente para ficar? Quem te ajudou? Você foi arriscando? Você foi em que condição? Você se preparou para isso? Eu me preparei. Eu acho que a leitura, como a coisa mais importante que nos influencia hoje em dia, não é? E há muito poucas pessoas que se dedicam mais à leitura. E a leitura, principalmente, eu sempre sou a favor dos livros de autoajuda. Tenho muito a agradecer ao Lauro Trevisan, Os Incríveis Poderes da Mente. Esse foi a minha porta, digamos assim, da abertura no meu cérebro para realmente penetrar no poder do subconsciente para atingir todos os seus objetivos. Então, assim, eu fui morar em Manaus, trabalhando como guia turístico, e em um ano juntei $3 mil. Essa foto é você ainda no Brasil, né? Porque você não saiu do Piauí direto para a Europa, você foi
Exatamente, Manaus isso é na cidade de primeiro, né? Manaus, aqui na confluência do Rio Negro e Rio Solimões, Encontro das Águas em Manaus, aqui como guia turístico, e com essa família de alemães, uma família muito simpática, na época eu não tinha nem câmera, eles me mandaram essas fotos depois, da família, o gerente da Swiss Air, na verdade, foi um casal muito simpático, com toda a família, e fomos fazer essa viagem através dos E foi com eles que você foi embora? Não foi justamente com a família alemã, mas sim com uma senhora francesa que não acreditava o fato de eu ter aprendido francês por fitas cassetes. Ah, c'est pas possible, tu as appris comme ça. Ela dizia, não é possível que você aprendeu par de cassete, não, c'est pas possible. Então eu disse para ela, não, foi essa, na verdade, como eu aprendi. E ela tinha um restaurante e resolveu, disse, você vem morar comigo, eu vou lhe ajudar você a aperfeiçoar, a falar ainda melhor o francês. Então foi uma senhora já de idade com o seu marido que me deram essa primeira mão. E aí, então, por isso que você foi direto para a França, do Brasil direto para a França. Exatamente. É interessante que eu perguntei ainda há pouco a idade do Luiz, o que você respondeu? Eu não sei a minha idade, porque, para começar, dizem que as pessoas que são muito boas em línguas, elas não são muito boas em matemática. Então, assim, eu você digo a data... Você é vaidoso. Mas eu não sei tem a nada a ver. idade. Você não gosta de dizer a sua idade, na verdade. Digamos que é um assunto meio sensível. Não é tão Mas você sensível. está há 25 anos fora, na verdade, exatamente, né? 25 anos. E da França você foi para onde? Que outros países você morou? Em Portugal, na verdade, agradeço muito esse povo lusitano, maravilhoso. Até aprendi a falar português, sabes? Porque lá estive a viver 2 anos, então tenho que falar o português de Portugal, porque a gente não percebe os brasileiros. Então os portugueses, eles percebem, digamos, entendem mais a gente do que a gente a eles. Então, tive que me adaptar no vocabulário português. Foi Portugal o segundo país, na verdade, e depois veio a Itália. Você ficou quanto tempo na França? Eu fiquei na França 1 ano. Aí depois foi para Portugal, Portugal, ficou quanto tempo? 1 ano, praticamente. Você fez que trabalho na França e em Portugal, primeiro? Na França, na verdade, eu não trabalhava justamente. Depois eu vim descobrir que essa gentil senhora francesa, ao povo francês que eu tenho muita gratidão, era a que morava com o marido e ela queria mais uma companhia. Olha, então eu fui tratado que nem um filho. Então, no restaurante. E uma coisa que eu nunca vou esquecer é como ela tinha esses pratos franceses todos sofisticados. E eu acostumado a comer o meu arroz com feijão, fava, e aquelas coisas que a gente gosta também. E aí ela vinha com salade niçoise, aquele escargot e essas coisas. E que negócio é esse? Eu achei muito estranho. Mas ao passar do tempo eu comecei a apreciar a comida maravilhosa, uma das melhores cozinhas do mundo, la cuisine française, da cozinha francesa, fantástica. Então você morou na França, Portugal, que outros países? Aí depois foi a Itália, né? Assim, na Itália, porque eu comecei a ter uma fascinação muito grande pelo idioma italiano desde Manaus, que em Manaus todo mundo, os guias turísticos, começaram a aprender italiano, virou uma febre. O que você fez na Itália? Na Itália, apenas passei com os amigos, digamos que tem uma condição, assim, financeira elevada. Você então não passou necessidade, você não fez sacrifícios nesses 25 anos fora? Foi ruim para você? Existe o lado... não tão glamuroso, na verdade. Porque parece que você foi sempre adotado, né, por alguém. As pessoas pelos amigos ricos, pela senhora simpática, pela senhora que se impressionou com a sua capacidade de aprender línguas, né? Eu acho, o que me disseram depois foi que essa senhora francesa falou que era a modéstia, a simplicidade. Eu nunca percebi isso e ela me falou que foi a razão pela qual ela me ajudou, porque em algum momento eu fui uma pessoa que estava contando vantagens e sim procurando algo melhor. E da França você foi para onde? França, Portugal, Itália, depois de Itália, chegando nos Países Baixos, ou melhor, a Holanda, onde... É onde você mora hoje. Exatamente, onde me apaixonei pelo país. Então você morou nesses 4 países. E tem a Inglaterra, que foi uma das últimas aventuras agora, 4 anos. E um país que eu estou indo com bastante frequência para eventos, esse tipo de coisa. E também por causa de que eu deixei vários amigos na Inglaterra e gosto muito da cultura também. Você hoje faz o que na Europa? Eu trabalho numa empresa de telecomunicações e eu sou editor de entretenimento, iniciei o meu próprio blog, sou editor de vídeo, tradutor simultâneo em todos esses idiomas. Segura só um pouquinho essas fotos, produção, só para ele concluir aqui. Pode falar. Isso exatamente. Então faço esse tipo de várias trabalho. Profissões. E é assim, por conta dessas produções, desse envolvimento através do seu trabalho, que você termina fazendo essas selfies com essas celebridades? Exatamente.
Tia Austin é aquela que, uma das cantoras, grande amiga minha, que canta a música I Got the Power. É a música Snap, é uma das grandes cantoras, uma pessoa de muito bom coração. Vamos mostrar as fotos que ele faz com as celebridades, por conta do trabalho dele atualmente? Agora a gente pode mostrar porque ele vai identificando. Por favor, Luiz. Esse aqui é o George Clooney, na verdade, foi numa premiere em Londres. Ele. Sim. E o Daniel Craig, na verdade, o inesquecível, o melhor de todos os James Bond, afirma, não estou afirmando, eu também acho, é a minha opinião também. Mas... E temos aqui o David Beckham, na verdade, admirador do nosso futebol brasileiro. Eu disse, eu sou do Brasil, eles, Pelé is the best. Essa é a Elizabeth, né? Elizabeth Banks, from Hunger Games, em português, Jogos Vorazes, né? E também aqui tem o nosso Wolverine, do X-Men, na verdade. E também tem Kylie Minogue, que eu adoro, sou apaixonado pelas músicas da Kylie Minogue. Então, assim, temos o Mark Wahlberg também. Então, assim, e essa Michelle Rodriguez da Fast and Furious, Velozes e Furiosos. Então, isso aqui, Will Smith, é um cara muito simpático, um sorriso, assim, que conquista todas as pessoas. Uma das pessoas mais simpáticas que eu já vi para tirar o tempo de conversar com todas as pessoas. O interessante é que, como você trabalha nessa área de entretenimento, você tem facilidade de encontrar essas pessoas e morando fora, ficando mais tempo na Inglaterra, também na Holanda, porque na Inglaterra, eu acho que imagino, circulam muito mais pessoas, né? Exatamente. Então, a facilidade uma de outra você cultura. fazer selfies, fazer fotos e tudo. E, no caso da sua amiga, ficar mesmo um amigo de alguém. Exatamente. Eu tenho uma grande amiga, que ela é um grande humorista da BBC, na verdade. Então, assim, ela também conta a história, e ela sempre diz que você fez o impossível se tornar possível. Eu disse assim, mas porque ela disse que ela disse que a única língua que ela fala é inglês e não nada mais. Eu disse assim, olha. Essa tua paixão pelos idiomas, porque assim, você foi só falando português, claro, e francês. Aí depois você aprendeu, acho que o inglês ou o italiano. Como foi essa sequência? Desses 7 idiomas que você fala? Na verdade, o primeiro foi o inglês, e depois veio o francês, depois veio o italiano, depois veio o holandês, o alemão, depois o holandês, e espanhol é uma coisa praticamente dos idiomas mais fáceis que existe. São 7 idiomas, exatamente. Então. É bacana essa coisa de falar muitos idiomas. Outro dia a gente fez um programa aqui especial falando dos benefícios, não só culturais, mas o benefício para a memória, para a saúde, de você aprender um outro idioma, né? Exatamente. Nosso cérebro, ele é capaz de muita coisa. Só que muitas pessoas não usam essa ferramenta fantástica chamada cérebro, né? Ao momento que você passa a usar isso como um músculo, quando você para de usar, ele atrofia. Mas você tem muita facilidade para aprender, né? Eu não chamo isso de facilidade, eu acho uma questão... as pessoas habilidade. Dizem, de sobrevivência. Sobrevivência. Eu queria que você falasse uma mesma frase nessas línguas todas. Você pode escolher a frase que você quer falar. Eu posso dizer que estou muito feliz de estar no programa da Maya Veloso. I'm very happy to be at Maya Veloso's talk show here today in Piauí. Je suis très content d'être ici pour cette interview avec Maya Veloso. Agora em holandês, não se choquem. Ik ben heel blij om hier vandaag te zijn. En met deze mevrouw, die heet Maya Veloso, hier in Teresina, Piauí, Brasília. Dank u wel. Espanhol? Estou muito contente de estar aqui com você. Me gusta mi tierra e la gente que vive aqui. Italiano? Sono molto contento di essere qui perché è un piacere essere in questo programma con questa signora abbastanza intelligente. Complimenti, Maya Veloso. Em português de Portugal? Gente, estou muito feliz de cá estar, porque a gente somos da terra, não é? Somos um povo lusitano e devemos muito à nossa gente, aos portugueses, não é? Fantástico, muito legal. É interessante porque assim, não só porque você é um piauiense que está há 25 anos fora e a gente gosta de contar as trajetórias, é um dos quadros que a gente tem, mas também pela a condição que você criou e admitir que foi pela sobrevivência que você acabou aprendendo tantos idiomas. A gente tem um vídeo que mostra um trechinho do trabalho do Luiz lá fora. Vamos dar uma olhada. We are here on the most famous street in Memphis. This street is called Gill Street. This is the street where the blues was born. And apparently was here one of the places where Elvis used to hang out. This is the Mississippi River here, there. E a
cidade de Elvis Presley, né? Um dos lugares mais visitados, a casa de Elvis Presley, Graceland, na verdade. Então, assim, foi muito emocionante para mim visitar esse lugar, porque temos os grandes ídolos aqui, ver esse avião da Lisa Marie Presley, e ver entrar na casa de Elvis Presley, saber que é um dos grandes ídolos de toda a história, né? Incluindo sempre fã de Michael Jackson e Elvis Presley. Foi muita emoção entrar dentro da casa de Elvis Presley. Você trabalha como guia? Onde você... Eu não trabalho como guia, eu trabalho numa empresa de telecomunicações no momento, que presta serviços a grandes multinacionais nos idiomas os quais eu falo também. Isso é um trabalho interessante. Então você vive do que você aprendeu, né? Exatamente, sou muito grato por isso. Então assim, o mérito é totalmente seu, você não teve que ter empregos que não estavam à sua altura. O fato de você ter essa capacidade de falar muitas línguas terminou te possibilitando trabalhar em lugares como esse. Que lugar é esse aí? Isso aqui é a cozinha do Elvis Presley, na verdade, que está exatamente quando ele, antes dele falecer, e essa é a chamada do Jungle Room, que é o lugar onde ele compunha muitas de suas músicas, né? Então, assim, você vê o vestido, do casamento com a Lisa Marie Presley, a casa em si. Então, o lugar onde ele nasceu tinha armas, né? Essa paixão dos americanos pelas armas, um pouco assim assustado em ver tantas armas como a coleção. E aqui é o fundo da casa da Graceland. Então, na Europa eu consigo muito mais... Que estilo de vida você tem? Você é um cara baladeiro? Você é casado? Você mora com quem? Que estilo de vida você tem, Luiz, lá fora? Eu tenho um estilo de vida que se chama cuidar de mim próprio. Tá? E os meus tempos de balada, não é que eu, por causa dos aninhos que já passaram, não tem nada a ver, gente, mas assim, eu já saí bastante na minha Hoje vida. Está mais quieto. Estou mais quieto, inclusive quando eu venho para o Piauí, eu venho aqui, vim especialmente da minha cidade de Água Branca, para te ver, para fazermos essa entrevista. Você vê que era mais sossego, não é? Você nasceu em Demerval Lobão e foi morar em Água Branca. Por quê? A sua família foi morar lá? Como é que se deu essa mudança? Essa mudança dá-se a uma coisa chamada destino. Você sabe que a minha mãe ela começou a ter as contrações e naquela época o sistema de saúde não era como agora, né? Então assim... ela foi ter você em Água Branca. Ela veio do interior, depois de Passagem Franca, e antes de chegar em Teresina teve que parar o carro porque eu nasci quase... Você nasceu em trânsito. Em trânsito, então deve ser por isso o espírito aventureiro. É verdade. Você tem espírito aventureiro. Inclusive o Blanche você adotou como sobrenome ou como codinome artístico, digamos assim, porque quer dizer em francês Água Branca. Exatamente, Eau Blanche. Luiz, muito bonita a sua história. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, igualmente. Foi divertido também, né? Você é um cara atento, safo, né? Tem feeling, tem o time também, né? Muito legal de conversar com você. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Quando vier, venha mais vezes aqui. Com certeza, tá agora sim, Maia Veloso. Parabéns pelo seu programa. E vejo aqui que você está sempre assim, atualizada em leituras e tudo. Adoro isso, adoro pessoas. A gente gosta de dar dicas. Agora, por exemplo, você continua aqui com a gente.